Hoje vamos falar da temática porque é que alteramos o nosso passado. Ora, há pessoas que alteram o seu passado. Temos, mas é que ver o porquê que o fazem, não é? Se é intencional, por isso na dimensão da mentira, do querer esconder, do não quererem revelar, ou se é na dimensão do trauma, do abuso ou de más infâncias, não é? Isto são situações que acontecem quando as pessoas são adultas e se descobrem que o passado que elas diziam ter, ou ter sido, ou ter vivido, não é realmente aquele que as pessoas falaram. Mas também existem pessoas que pedem intervenção psicológica no sentido de eu, né, acho que o meu passado foi diferente daquele que eu penso que é. Porque ou o passado, a memória em si, fez aqui um bloqueio, ou porque a maior parte de que sabem do passado foi-lhes contado por pais ou avós, ou por outras pessoas, ou por instituições, porque há pessoas que não têm o seio nuclear, familiar, para alimentar as recordações. Por isso, muitas vezes chegam a adultas, têm problemas hoje que sentem que pode terem acontecido por não se recordarem o que é que se passou no passado. Recordar concretamente, porque eles constroem os seus passados. Por isso, vamos explorar aqui as duas situações. Por isso, as pessoas que estão na dimensão da mentira, da intencionalidade, de quererem esconder, têm um objetivo, não é? Temos primeiro que saber qual é o objetivo para saber porque é que elas mentem sobre o seu passado, né? Se eram pobres e dizem que eram ricas, se tiveram dificuldades e dizem que não tiveram, se tiveram boas vidas e dizem que tiveram dificuldades, né? Porque, como têm um objetivo, tudo foi construído para atingir esse objetivo. Geralmente são pessoas que querem enganar as outras. Estas nunca procuram ajuda porque elas sabem conscientemente que estão a alterar o passado. Depois existe a outra dimensão das pessoas que alteram o seu passado por várias razões, mas que não é com o objetivo de enganar. Porque muitas vezes elas sentem-se enganadas por não recordarem o passado. Não é? Por isso, vamos aqui desconstruir e saber os porquês. Porquê é que uma pessoa pode alterar o passado? Pode ser uma defesa emocional. Pode ser pessoas que tenham tido maus passados, abusos, traumas, situações que as deixaram em risco e bloqueiam. Por isso, a partir dali, todo o passado foi construído com coisas boas e não com as coisas más. Pode ser por causa de novos começos. Há pessoas que têm passados tão maus que mentem a elas próprias, por isso entram num estado de negação, de maneira a elas próprias, a elas darem-se uma segunda oportunidade. Isto vê-se muito quando nós estamos a intervir em casos de pessoas que tiveram abusos de drogas, abuso de farmacologia durante um longo período de tempo, prostituição, traumas, abusos. Estas pessoas, para se darem uma segunda oportunidade, elas constroem um outro passado que não aqueles que viveram mesmo. Muitas vezes bloqueiam mesmo, elas não se lembram do que aconteceu realmente. Essas memórias foram substituídas por outras que elas alimentaram. Por isso, pode ser, como eu disse, na dimensão da premeditação. Há pessoas que podem querer enganar outra e mentem sobre o seu passado. Isto vê-se muito nas relações. Às vezes tenho aqui clientes que dizem aquela pessoa não era nada daquilo que me dizia ser. Não é? Claro, ele tinha um objetivo e ela, no entretanto, descobriu. Também pode haver aqui a necessidade de a pessoa ser uma pessoa mentirosa. Né? Há mentirosos compulsivos, por isso mentem sobre tudo. Mas neste caso mentem sobre o passado, mas também mentem sobre o presente e também sobre o futuro, que vão fazer as suas intenções. Aqui a pessoa tem que pensar porque é que as pessoas alteram o passado. Olha, se a pessoa for o eu, se for só em relação a ela, elas escondem por vergonha, não é? Do seu passado, por medo de que volte a repetir-se o passado,
por trauma, não é? O que se passou foi demasiado mau para a pessoa fazer disso uma recordação, por isso a pessoa tenta esquecer. Pode ser, ela está a situação da mentira ou da premeditação, não é? Isto são pessoas sempre que relacionalmente têm sempre problemas, não é? Porque elas nunca são elas próprias, elas são sempre a pessoa que criaram. Depois também podem alterar pelo social, para parecer ser quem não é, não é? Muitas vezes, para entrar em certos meios e em certos grupos, é necessário a pessoa ser quem não é. É preciso adaptar-se ao contexto atual, por isso a pessoa pode querer hoje achar que o seu passado não se coaduna com a aceitação social neste momento e criar empatias. Há pessoas que criam passados para as outras pessoas sentirem empatia com elas, para sentirem que são parecidos, que são pessoas que tiveram o mesmo desenvolvimento. Não é? Ora, tudo isto está assente em mentiras ou negação. Por isso, são sempre situações que relacionalmente cria sempre problema quando se descobre. Por isso, este é o problema, não é? Quando o outro descobre, o que é que acontece, não é? Geralmente, a maior parte destas pessoas desaparecem da vida das pessoas. Por isso, elas estão aqui, descobrem isso e elas desaparecem, mudam o seu contexto. Porque elas não querem admitir que o seu passado não é aquele. Outras insistem, não é? Mentem, insistem na mentira para não dizerem que o seu passado foi aquele ou que o seu objetivo é outro. Por isso, são mentirosos, continuam a mentir. E depois há os que são agressivos, não é? Há pessoas que dizem que têm determinados passados. Quando confrontados, mesmo com provas de que o seu passado não foi aquele, que ele fez outras coisas, são agressivos, não é? Ora, muitos dos agressores têm este tipo de problema, não é? Eles constroem determinados passados para conquistar as suas presas, as suas vítimas, não é? Quando as vítimas descobrem, eles tornam-se agressivos, não é? Porque, como não querem admitir, eles ameaçam para a pessoa aceitar as mentiras deles. Aqui é necessário nós vermos que como é que nós vemos isto nas idades, como é que desconstruímos, não é? Porque em todas as idades existe isto. Nos idosos há um passado maior, nos adultos o menor, nos adolescentes o mais recente e nas crianças há passados em anos ou meses. Não é? Por isso, as crianças fantasiam muito, não é? Elas criam novas realidades. Mesmo que hoje em dia os desenhos animados são de tal forma, com avatares tão perfeitos, que eles acham que o que está na televisão e a realidade é quase a mesma coisa. Por isso, podem alterar, eles podem ser crianças que alteram o seu passado. Muitas vezes estão a dizer coisas que o pai e a mãe estão a ouvir e dizem, olham um para o outro e dizem, mas ele está a falar de quê? Porque aquele não é a realidade. Mas ele está numa idade de construir realidades. Depois existem as crianças que estão traumatizadas por algo ou foram abusadas e aqui há uma dualidade. Elas dividem-se sempre, não é? Para evitar a dor. Há o eu, elas acham que existe o eu e existe depois a abusada, que é a criança, que é ela, mas que a criança tenta que seja outra para se esquecer. Isto são mecanismos de memória, de defesa. Depois temos os adolescentes. Não é? Esta classe adapta-se muito para pertencer a grupos, não é? Muitas vezes vemos eles, para pertencerem a grupos, até a dizerem mal dos pais e das mães, porque têm vergonhas deles, então existem esse grupo também, não é? Esse é o passado deles, eles dizem mal desse passado para integrar este grupo de pessoas onde o pai e os pais e os avós não podiam integrar, porque ou têm menos cultura, ou têm menos conhecimentos, ou não se sabem comportar, mas na prática eles são as pessoas que os criaram, não é? Só que estes adolescentes hoje em dia vivem em mundos que não são a realidade. Ora, aí está. Eles vêm de criança e não fizeram este desenvolvimento na totalidade. Depois temos os adultos, não é? Os adultos pode ser por intencionalidade, quererem mesmo esquecer o que se passou no passado, por isso mentem, ou pode ser uma situação pessoal, não é? De darem a si próprios uma segunda oportunidade em que eles não são o seu passado, não é?
passado aconteceu, foram aquilo, agora eles são outras pessoas. Aqui o problema é, eles podem fazer isto, não é? Mas em relação ao relacional com os outros, eles, se tiverem uma relação com alguém, têm que dizer, porque senão entram na mentira. As pessoas, um dia vai descobrir que o que ele diz que foi ou que viveu não é a realidade. E depois temos os idosos, não é? Eles já têm aqui muito problemas de memória e então as memórias cruzadas que pegam uma coisa com outra, que não tem nada uma coisa a ver com outra, e eles juntam e fazem novas memórias. E depois repetem-nas, não é? Aqui é necessário que como é que nós devemos reagir perante estas pessoas, não é? O porquê é importante. Se for uma pessoa que está a mentir-nos intencionalmente com um objetivo, não é? É importante nós sabermos, não é? Depois, podem ser pessoas que tenham tido maus passados, não é? Os abusos, os traumas, as drogas, a prostituição, não terem pais, terem estado institucionalizados, terem estado presos. Tudo isto são situações que as pessoas escondem para que não tenham dificuldades no relacionamento. Só que depois, quando estas situações são descobertas, claro que há dificuldades, não é? Temos sempre que ter aqui a situação de que quando nós vemos que o objetivo é premeditado para conseguir algo, temos que terminar logo com estas pessoas, não é? Geralmente isto acontece quando as pessoas querem ser sustentados, querem os nossos bens. Se nós tivermos filhos, eles são muito amigos dos nossos filhos, porque é uma maneira de nos controlar. Por isso, há sempre aqui uma premeditação para conquistarem algo, para terem um objetivo, que nem sempre é bom para o lesado, para a pessoa que está a ser enganada, não é? Por isso, nós temos que ver também quem é que altera, não é? Porque, por exemplo, se forem amigos que alteram, os seus passados são amigos, não é? Nós simplesmente, se vimos que aquilo é algo que é premeditado, afastamos-nos. Se for algo que nós sentimos que o que ele diz e o que nós conhecemos por outras pessoas não é verdade, temos como amigos dizer, pede ajuda, não é? Depois temos os familiares, né? Há familiares que alteram passados, não é? E nós sabemos que aqueles não são os passados verdadeiros, porque nós somos familiares, acompanhamos, não é? Temos de ter muito cuidado para ver se isto não nos prejudica a nós, mais cedo ou mais tarde. Depois, nas relações amorosas, temos que nos afastar deste tipo de pessoas, não é? Porque são pessoas que, se não resolveram os seus passados, vão ser sempre presentes complicados e futuros sempre muito incertos, porque o futuro vai sempre aparecer as coisas do passado, não é? Por isso temos que saber, quando nós conhecemos alguém com quem nos envolvemos amorosamente, temos que ter sempre a parte histórica da pessoa, conhecer sempre bem o que a pessoa fez, teve, foi, como se relacionou, como tratou as pessoas, para nós sabermos o que é que nos vai calhar a nós. E depois temos os amigos desconhecidos, que é os que eu chamo os que vêm do virtual, não é? São pessoas que no virtual podem ser uma coisa e no real outra. E aqui tem que ter muito cuidado, tem que se afastar destas pessoas, porque são pessoas que premeditaram. Estas pessoas no real e no virtual não são a mesma pessoa. Por isso, logo é de desconfiar. Quando no real e no virtual não são a mesma pessoa, aqui não há segundas oportunidades. É acabar logo ali, porque quem está no virtual honestamente, sem intenções, é o que é. É aquela pessoa, não é? Tem lá fotografias dela, mostra lá a sua vida, vive o virtual como vive o real. Outras pessoas não vivem o virtual como vivem o real. Aliás, têm reais tão maus que preferem estar no virtual. Aqui temos de ter muito cuidado. Por isso vão lá ver o meu vídeo de como cair na real. É importante. Aqui é como é que nós voltamos a confiar nestas pessoas, não é? Primeiro temos de perceber o porquê, não é? Se nós vimos que são pessoas que estão a alterar o passado porque foram abusados, vítimas em criança, temos que compreender que a pessoa alterou o passado por algo melhor. Temos que ou ajudar ou pedir ajuda com elas, porque esta pessoa é alvo de ajuda para resolver o passado e viver melhor o presente. Depois, temos que ver que se nós tivermos problemas parecidos agora, com o que as pessoas tiveram no passado e esconderam, não é? Só pode dar a geneira, não é? Porque na prática aquela pessoa não nos pode ajudar, porque ela não resolveu os seus problemas, que são iguais aos que nós temos hoje, não é? E muitas vezes nós vemos isso nas relações hoje em dia. Pessoas que se juntam, não é? E que juntam problemas com problemas e acham que são as soluções. Não.
Pessoas que têm problemas e não os resolvem, quando se juntam com outras pessoas, só causam problemas. É isto que nós temos de ter atenção hoje em dia nas relações. E temos que acreditar, claro, nas razões que levaram as pessoas a esconder, não é? Se a pessoa disse que foi abusada porque é algo difícil de admitir, isto nós acreditamos e vamos tentar ajudar, não é? Se a pessoa diz que eu escondi porque tinha vergonha do meu pai ou da minha mãe ou da minha avó ou do meu tio, não é? Isto são situações que a pessoa não é honesta em si, não é? Porque nós nunca devemos ter vergonha de quem nos criou, por muito que o passado seja difícil. Claro que podemos estar aqui perante, por exemplo, traumas, não é? Eu escondi o meu passado porque, quando era adolescente, obrigaram-me a prostituir. É uma razão válida, não é? Porque foi algo que lhes foi imposto, não é? Agora, algo diferente é, eu escondo o meu passado porque eu, quando era adolescente, droguei-me, não é? Ora, aí ninguém o obrigou, foi uma opção. É aqui que nós temos que validar sempre o porquê que as pessoas alteraram os seus passados. Aqui na intervenção especializada, quando eu intervenho, presencialmente ou online, aqui é importante ver se o problema da pessoa é no eu ou no relacional com o outro. Por isso, se for no eu, nós vamos ver aqui se são estes traumas, estes abusos. Temos que empoderar a pessoa. Por isso, temos que dizer que ela agora é adulta, pode mudar. Não o passado, mas como vê o passado. E temos que aprender a ensinar estas pessoas a aprender-se a relacionar, porque estas pessoas não se sabem relacionar com outras pessoas. É uma aprendizagem, mas isto geralmente são pessoas que sentem que precisam de melhorar e procuram ajuda. Ou alguém os traz e a pessoa concorda com a ajuda. Depois podem ter o problema com o relacionar com as outras pessoas, não é? Neste caso, temos que ver a parte da honestidade, temos que lhes explicar que as pessoas estão a criar expectativas falsas a outros, não é? Por isso vai dar sempre problema. Se eu digo que tenho um passado e depois a pessoa descobre que eu tenho outro, vai criar problemas. Por isso, aqui o bom é sempre a pessoa resolver hoje os problemas do passado. Vê-los com outra perspectiva, perdoar quando há lugar a perdão, não perdoar, mas saber lidar com a situação, gerir melhor as suas emoções, tudo isto a ajuda especializada ensina. E eu costumo dizer que muitas vezes é preferível nós mudarmos o presente do que estarmos a mudar o passado. O passado já passou. Nós só temos que o ver, compreender, aceitar ou não aceitar e depois, no presente, sermos nós, porque nós somos adultos, podemos nos reconstruir. Nós não somos o nosso passado, é verdade, mas nós fomos construídos nele. Por isso temos que ter muita atenção ao nosso presente. Quando nós temos problemas relacionais, temos que pedir ajuda para mudar. Porque o passado nós não podemos mudar, mas o presente nós podemos mudar.